agradecer ao professor pelas palavras e dizer que para o jornal é uma experiência nova, está indo na universidade e eu vou tomar a liberdade de falar em pé e vocês vão ver que eu vou pedir a participação de vocês e quero ver se isso vai acontecer. Bom, a ideia do tema de a gente conversar hoje sobre ressignificação da cidadania já passa... Eu fiz um trabalho na disciplina do mestrado que fala sobre essa questão da obrigatoriedade do voto, né? Facultativo ou não, e essa ideia da ressignificação da cidadania. E nas conversas que eu tive a oportunidade de ter com a professora Raide e o professor Rodrigo Coimbra, foi muito interessante porque essa construção foi conjunta, de trazer para vocês um ciclo de estudos jurídicos, né? Então, eu quero brevemente dizer para vocês que a nossa capacidade de ser cidadão, ela não está só direcionada com a nossa capacidade de ter rendimentos, né? Na verdade, ela está com a capacidade de nós conseguir expressar aquilo que nós conseguimos e participar coletivamente daquilo que a gente vê que é importante para a vida comum. E essa ideia de quem me governa é porque não é só essa questão do governo da democracia, da República Federativa do Brasil, e não só trabalhando essa questão da ideia todo o poder emana do povo, que já está no artigo 1º, ou a gente falar sobre a questão dos direitos políticos previstos no artigo 14 a 16, né, que diz quem vai ter essa competência para falar sobre soberania. Mas eu quero falar para vocês que nós estamos num ano de eleições e eu gosto muito de internet e tenho que saudar os colorados, né? Sou gremista, mas uma salva de palmas. Lembrei de 95 do Grêmio quando eu estava lá e confesso que quase foi a toque também, mas eu quero dizer que eu ainda quero ver nos estádios de futebol a gente conseguir estar educando, levando conhecimento de direito em estádio de futebol, para que as pessoas tenham maior consciência e a maior participação na vida pública. São 60 mil pessoas que estão lá, e quantas televisões estão naquele momento filmando uma partida de futebol, por exemplo. Mas voltando ao link da questão das eleições, realmente a gente vai pensar que é um período eleitoral, que vai ver lá o Tiririca falando, vai ver o filho do Jair Rodrigues falando, vai ver o cara do KLB falando, mas eu digo para vocês que a gente tem que acreditar que existam pessoas que tenham capacidade e formação para participar e fazer essa nossa democracia que seja representativa acontecer. E principalmente que esse momento de eleições, e a pergunta que me foi feita no Forum Spring, que eu tenho lá, dizia assim: Carmela, você não acha que essa questão aí de obrigar as pessoas a votarem, a pessoa não poder participar, por exemplo, de um concurso público se ela não vota, não é uma perda de liberdade? As pessoas não estão perdendo o direito de escolha de não participar. E aquilo já me surgiu vários questionamentos e eu tenho que compartilhar com vocês que eu fiquei pensando e pensei alguns dias para não responder simplesmente alguma coisa assim superficial. E me veio na cabeça que a gente está cada vez mais individualistas, né? E a gente vê vários filósofos e grandes juristas falando sobre isso, Bauman, enfim... falando sobre a sociedade do espetáculo, né, dessa questão das pessoas estarem cada vez mais absorvidas pelo consumo, pela imagem, pela estética, né, e até buscando uma identificação pelo dinheiro, né, a pessoa não consegue se relacionar, está cada vez mais individualista. Então, essa ideia que eu trouxe lá do site que eu tenho de relacionamento, né, com os leitores, vem para falar para vocês assim que o que me surgiu na cabeça quando essa pessoa me perguntou sobre a obrigatoriedade é que a gente tem que pegar esse momento para refletir o que é a nossa cidadania, a nossa capacidade de ser mais ou menos um cidadão. E eu escrevi um artigo na página 2 do jornal,
exatamente sobre isso, sobre cidadão ou pseudo-cidadão. Então, depois vocês vão poder ler todo o jornal, tem vários artigos interessantes de professores aqui da casa, mas a ideia é a seguinte: não adianta a gente querer pensar que não devemos participar, ou que esse sistema de representação é falho, tem muito político que não funciona, que não trabalha, que não está cumprindo com o seu papel. Mas a gente tem que pensar nessa época de eleição, como é que nós estamos participando da vida em comunidade? O que nós estamos fazendo para melhorar o nosso meio? E a academia, né, hoje a gente está aqui reunidos, nos reunimos para conversar, justamente para que vocês possam refletir sobre o que a gente pode fazer de diferente, não só assim ser um servidor público. Tudo bem, não quero dizer que ser servidor público não é importante, mas o que nós podemos agregar na nossa história de vida como cidadãos, né, e preocupados com a vida do planeta, né? Nós vemos hoje que todo mundo está falando em problemas ambientais, e eu participei de um projeto de seleção agora no México e não fui selecionada, mas eu acredito que muito assim dessa não seleção está relacionado, porque eles queriam selecionar jovens ativistas para tratar da questão das mudanças climáticas. E eu falei para eles que a primeira coisa que a gente deveria tratar é do ser humano, porque não adianta a gente tratar do planeta se o ser humano não se sente parte, se a pessoa não se sente parte integrante do meio social onde ela vive. Então a cidadania, essa questão do voto também é um mecanismo de nós demonstrarmos o nosso compromisso com o coletivo. Mas principalmente a gente tem que imaginar que a cidadania está muito relacionada com essa questão de ser ou não um pseudo-cidadão, de ser ou não capaz de interagir, de questionar, de formar a consciência crítica pela uma leitura do jornal, de formar a consciência estudando em sala de aula, de se importar com as questões sociais do meu bairro, do meu trabalho, das associações comunitárias. Então, hoje, essa ressignificação da cidadania, ela passa pelo nosso compromisso, né? E quando a gente vê assim uma pessoa que não tem uma oportunidade de ser inserida, e ao invés de estar sendo inserida, ela está sendo excluída. Vou contar rapidamente o exemplo lá do Rio de Janeiro, que eu cheguei, trabalho lá também, meu trabalho de pesquisa do mestrado é em cima da Escola de Samba da Mangueira, e o meu sonho é ver o direito cair no samba, ser tão popular quanto o samba, assim como o futebol, né? Então, quando eu cheguei no Rio, via no Galeão, fizeram uma placa de sonorização dizendo que era para diminuir o barulho para a comunidade da favela da Maré. E eu sou carioca, apesar de todo o sotaque, só da casca, né? Gema gaúcha total. Mas aquilo me chocou muito, assim, porque eu não vi de nenhuma maneira aquelas pessoas se sentindo incluídas com aquela barreira de sonorização que tinha ao lado da via que é caminho do aeroporto de Galeão e que vai passar depois as Olimpíadas, aos Jogos e tal, que nós vamos ter futuramente ali. Então eu fiz um trabalho de pesquisa em cima disso também, e que falou sobre o trabalho do bloco carnavalesco que tem lá, que é o Se Benze Que Dá. E a ideia do bloco Se Benze Que Dá eles queriam mostrar que mesmo diante das diferenças, das diferentes facções ou de grupos, Comando Vermelho e tal, eles conseguiam circular naquela região e eles queriam se mostrar, se fazer presente naquela sociedade, que aquele muro, ao invés de incluir, excluía, e eram 20 milhões de reais, foram 20 milhões de reais empregados nesse trabalho de sonorização, e que na verdade deveria ser investido em outras coisas como educação, saneamento básico. Então eu estou dando várias ideias assim do que eu venho fazendo, do que eu venho pensando, para dizer para vocês que vocês para mim são uma esperança de a gente construir uma cultura jurídica diferente do que a gente tem visto hoje. A cultura jurídica que nós temos absorvida é uma cultura de assistencialismo, é uma cultura de apaziguamento de conflito.
E a gente não pode olhar o direito só como um instrumento de mediação ou um instrumento de resolução de conflitos. Nós temos que ver o direito como uma capacidade de empreender, de nos colocar, de nos dar a possibilidade de ser inserido no espaço público, de utilizar uma lei Rouanet para fazer um trabalho social numa comunidade, de colocar, sei lá, vamos fazer um documentário com a própria lei Rouanet. Mas, lógico, eu não estou falando de uma lei Rouanet que hoje não é perfeita, também tem um trabalho publicado sobre isso, e que ela é uma lei deficitária, onde a gente tem um instrumento e não consegue efetivar devido a essas dificuldades técnicas, que eu confesso que eu estou inserida nisso, passo por essa dificuldade de conseguir colocar em prática projetos pela lei, e que existe muito recurso disponível no Brasil mesmo, dessas grandes empresas. Então, assim, eu tenho poucos minutos. Quantos minutos mais eu tenho para falar? Que eu sei que eu tenho 5 minutos. Então, eu quero dizer que para mim realmente assim, fico emocionada de estar aqui. Eu gostaria que vocês olhassem para o jornal como uma oportunidade não só de leitura, mas de reflexão sobre o sentido que vocês estão dando para a academia e o sentido que vocês querem dar para a vida de vocês como profissionais. Porque vocês podem ser bons procuradores, advogados, juízes, mas vocês podem trabalhar o direito dentro da comunidade de vocês e revolucionar uma gestão local compartida, utilizando os instrumentos do Estado, que o Estado possibilita, para melhorar o contexto local, ou fazer planos maiores, criar institutos de pesquisa, investir no conhecimento nesse sentido, porque a gente vê que ao longo da história dos direitos fundamentais e da história do homem, a consolidação de direitos se deu sempre por lutas e conflitos seculares. Então, a gente não precisa sempre estar pensando no direito, na cidadania, sempre pelo exercício do voto, sempre pelos meios tradicionais. Nós temos que pensar na cidadania nessa capacidade de sermos mais capazes, né? De termos mais capacidade e vontade de participar da vida comum, né? Então, eu no final da resposta, finalizando, e vou fazer uma dinâmica com vocês, e no final da resposta eu disse: se a gente não tem um compromisso com o próximo, que fim que vai ter então de gestão pública, de gestão local, ou até que fim que nós vamos dar para a nossa própria espécie? Então, eu gostaria de fazer a dinâmica que eu acho que vai ser interessante. E como nós estamos filmando, eu quero mostrar para todo mundo que vai ver, do Brasil e fora do Brasil, o que é o pseudo-cidadão. Então, nós vamos aproveitar que o auditório está cheio, e um lado do auditório vai fazer uma ação, e o outro lado do auditório vai fazer uma outra ação. Essa música que eu vou cantar com vocês é de uma banda do Psicoativos, o nome da banda. E são amigos meus do Rio de Janeiro, e vocês vão entender por que eu escolhi ela ao longo do diálogo que nós vamos fazer.